algo que nós, a partir do arrebatamento da igreja, não levaremos conosco. Mas falar de perda realmente não é fácil. E na lição de amanhã, os professores têm que tomar uma preocupação no seguinte sentido, de que quando nós estamos falando sobre perda dos bens terrenos, e quando damos Jó como exemplo, não podemos nos esquecer que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Por que nós temos que sempre nos lembrar disso? Porque muitos perdem bens nesta terra, mas não porque é algo que todos nós estamos suscetíveis simplesmente, mas porque buscam por si próprios se colocar em situações de perda. E nós estamos estudando ao longo desse trimestre, como o pastor já comentou, vários tipos de aflição. E em cada uma dessas aflições ela pode repercutir em uma perda também de bens materiais e bens terrenos. Então o cuidado que nós vamos ter ao estudar essa lição é que a primeira coisa que tem que ser feita é uma reflexão para se nós não estamos causando estas perdas. Porque às vezes o irmão vai dizer o seguinte: olha, poxa vida, mas eu perdi tudo que eu tinha, o governo veio e levou todo o meu dinheiro. É mesmo, irmão? Mas o que aconteceu? Não, imagina, eu modifiquei uma coisinha ali na declaração do imposto de renda e eles acharam ruim e vieram e levaram tudo que eu tinha. Né? Ou então, olha, eu perdi meu emprego. Irmão, é uma prova, olha, uma prova, estou me sentindo como Jó. Perdi o meu emprego, não consegui pagar o financiamento da casa, perdi a casa também. Rapaz, mas o que aconteceu lá na sua empresa? Eu estava lembrando de um vídeo que tem na internet, não sei se os irmãos já viram alguma vez no YouTube, chama O Estagiário. É um vídeo que faz uma brincadeira aí sobre a vida do estagiário numa empresa. E nesse vídeo ele conta que ele perdeu o emprego porque a empresa achou ruim, porque ele levou para casa só um laptop, né? A empresa tem tantos laptops, eu levei só um e assim eles me mandaram embora. Então, irmãos, o cuidado que nós devemos ter é que, antes de falar sobre Jó, nós devemos saber que ele era um homem sincero, falava a verdade, um homem reto, tudo aquilo que ele dizia não tinha segundas intenções, temia a Deus, porque tudo que Jó fazia, ele se preocupava com as consequências que poderia ter perante Deus. Se Deus se agradaria daquilo, se Deus aprovaria aquilo que ele estava fazendo. E aí também vem outro detalhe, né? Se desviava do mal. Né? Mas irmão, olha, aconteceu um acidente, eu bati o carro e perdi meu carro inteiro. O pastor até comentou na sua pré-aula, né? Deu perda total, né, pastor? Perda total. Mas irmão, é verdade, eu estava a 160 por hora e eu não consegui fazer aquela curva. Então se desviar do mal é uma arma importante para que nós minimizemos as perdas que podem ocorrer nesta vida. Vamos aprender no decorrer desta aula que nós podemos minimizar, né? Mas estaremos todos sujeitos a essa perda, sempre de acordo com a vontade de Deus. Próximo slide, irmão, por favor. Primeira coisa que temos que fazer: considerar que tudo que nós temos nesta terra não é nosso. Mas sim, nós somos administradores daquilo que Deus nos confiou. Vamos ler lá em Salmos 24:1. Salmos, capítulo não, perdão, Salmos 24:1. Pode ler, irmão, por favor. A terra é a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo é de Deus. Nós somos administradores, ou seja, mordomos daquilo que Deus nos confiou. Eu estava vendo tantos significados aí para a palavra mordomia, relacionada à mordomia cristã, e um dos significados eu achei interessante. Uma frase completa, diz assim, irmãos: é o reconhecimento da soberania de Deus, a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões, e a administração das mesmas, de acordo com a vontade
de Deus. O irmão Nenê tem se tornado famoso, né, irmão Nenê? E o pastor até lembrou de ti na sua pré-aula, né? Que a perda dos bens terrenos é um atestado de que nós não temos de nossa própria vontade o controle das coisas. De que o controle está nas mãos de Deus. Nós, como mordomos, já aprendemos na semana passada, né, sobre como administrar o dinheiro, né? Temos que administrar da melhor maneira possível. Mas é nas mãos de Deus que está a posse de todos os bens terrenos. E vamos, próximo slide, por favor. Justamente o entendimento disso é que ocorre nos dias de hoje em tanta confusão, né? Por quê? Porque como somos mordomos, como somos administradores, temos para com Deus a responsabilidade sobre aquilo que Ele nos confiou. E nesta busca, ou seja, neste serviço que prestamos a Deus como administradores, é a Ele que nós devemos prestar contas e não as coisas que foram criadas por Ele. Mas não é isso que nós temos visto nos dias de hoje. Homens, mulheres, famílias totalmente empenhados em servir aos bens e não servir a Deus. Olha, eu preciso me dedicar mais em tal coisa, porque senão eu posso perder ou eu posso ganhar menos. Mas se esquece que quem faz prosperar é Deus. Então ele vai lá e se empenha, se dedica, dá o seu máximo pelos bens desta terra, mas confiante de que ele vai ter êxito simplesmente na sua própria atitude, no seu próprio empenho. Mas Deus, como o dono de todas as coisas, é Ele que tem o controle de tudo. Próximo slide, querido, por favor. Quando o homem pecou, alguma coisa mudou na relação do homem com os bens terrenos. Por quê? Antes o homem tinha tudo à sua disposição. A própria natureza trabalhava em prol do homem. Mas vamos ver lá em Gênesis 3:18, que nós vamos ver que a natureza ela passou a... Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. 3:18, isso mesmo. Então aquilo que estava voltado a servir ao homem passou a produzir espinhos. Ou seja, a vida do homem aqui na terra passou a sofrer oposição daquilo que estava a seu serviço. E hoje nós vemos isso como, irmãos? A natureza é um exemplo muito bom, né? A natureza tem se voltado contra o homem. Nós vemos aí tempestades, tornados. Basta nós olharmos para os americanos, que eles têm uma cidade lá chamada, na Flórida, né? Cidade dos Tornados. Nova Orleans. Nova Orleans? Louisiana. O homem persiste em ali procurar manter a sua vida, prosseguir, prosperar, mas a natureza combate contra o objetivo do homem. Foi essa mudança que aconteceu. E passou a existir o quê? Justamente o que está aqui, um conflito. Um conflito entre aquele que tinha antes a natureza à sua disposição para satisfazer as suas necessidades, e agora ela passa também a trabalhar contra este propósito do homem. Próximo slide, querido, por favor. Primeiro, na nossa aula, nós temos que entender o que é bem, né? Já aprendemos que os bens pertencem a Deus, mas o homem pode conquistar, né, esta administração desses bens através do trabalho, né? Então não se pode pensar que, já que pertencem a Deus, basta eu pedir que eu vou ficar lá na minha rede em casa esperando e que tudo, né, vai cair do céu, né? Então nós oramos, nós buscamos a Deus, né, mas temos que também ir em busca do trabalho, em busca do esforço para se conseguir as coisas, porque no suor do rosto comerás o pão, o teu pão. E muitos hoje querem ter o pão
sem suor nenhum. Nós vamos ver que na nossa aula vai aparecer aí os ladrões, né? Os enganadores que buscavam aí o seu pão sem se esforçar. Buscam até hoje, né? Nós vamos ler lá em Jó, capítulo 1, versículo 10. Pois não. Havia um homem. Só um minutinho. Antes mesmo do homem pecar, o homem já trabalhava. Já trabalhava, né? Já aprendemos que o homem já trabalhava, né? Pode ler, irmã, por favor. Porventura, tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Até mesmo Satanás atestou que é Deus quem abençoou Jó algumas vezes. E isso nos dias de hoje gera um conflito, irmãos, inclusive no nosso meio cristão. Porque começa a surgir no ser humano um sentimento de que ele pode tudo, que ele consegue, que ele tem condições. É o extremismo, não é? Uns de um lado, de um extremo, acreditam que só Deus pode dar tudo, eu não preciso fazer nada. E num outro extremo, Deus não me dá nada, é eu que faço tudo. É o extremismo que nós encontramos nos dias de hoje. Mas vemos que é Deus que é dono de tudo, mas que é do suor do nosso rosto que nós vamos conquistar estes bens, né? Seja até mesmo uma família, né? Porque nos nossos dias, para se idealizar uma família, para se criar uma família, esposa, esposo, filhos e filhas, também requer esforço. Eu estou querendo entrar nessa segunda etapa, né? Já conheci a primeira, que é a parte da esposa, mas a dos filhos eu ainda não conhecia, né? Mas tudo requer esforço. Já tive as primeiras noites aí mal dormidas, mas com a graça de Deus, né, nós conseguimos. Próximo slide, meu irmão, por favor. E justamente quem vive de acordo com o extremo, nesse lado extremo, pensa que pode viver sem Deus. E é isso que nós vemos na humanidade materialista dos nossos dias. Ele não precisa de Deus para nada. Ele pode ir lá, ele estuda, ele aprende, ele trabalha, ele conquista, ele compra. Então, o homem pensa que ele é responsável por aquilo que ele conquista. E começa a colocar Deus em segundo plano. Você conhece essa história? E aí que surge o materialismo, ou seja, reduzir tudo para o material. Irmãos, o princípio desse pensamento leva o homem para onde? Para o ateísmo, porque ele começa a negar que Deus existe. Olha só. E isso, meus irmãos, conforme a sociedade foi progredindo, a tecnologia foi aumentando, as coisas foram ficando cada vez mais fáceis, né? Eu estou com meus 33 anos, mas imagino que os irmãos mais experientes lembram como que era, eu vejo por fotos, mas como que era atravessar essa cidade, né? Daqui até Guarulhos, por exemplo, né? Não existia esta facilidade que nós temos hoje. Então as coisas passam a aparentemente ficar mais fáceis quando o homem empenha a sua força. Espera aí, se eu fui lá e consegui ir e voltar da lua, então eu posso qualquer coisa. E nos nossos dias isso tem... Porque a escola dominical é para o crente, né, irmãos? E quando a gente fala que isso tem entrado em nossas igrejas, é para o nosso cuidado. Não é no sentido de acusação, mas sim de vigilância que nós devemos estar. E isso tem acontecido em nossos dias. Onde nas nossas igrejas, os irmãos estão passando a ter, de um modo geral, claro, muita fé naquilo que ele pode fazer, em detrimento na fé do que Deus pode e do que Deus quer. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos tem alguma experiência para contar de que quando tentou fazer algo que não era da vontade de Deus. É o famoso murro em ponta de faca, né? A gente vai lá e tenta de qualquer jeito, mas quando não é da vontade de Deus, nós sofremos por isso. Próximo slide, querido. E o materialismo, ele não começou de hoje.
Assim como toda a iniciativa do inimigo de nossas almas, porque o tempo para ele é diferente, né? O tempo para ele é diferente do que é para nós. Para nós, a nossa estimativa de vida hoje, de 70, 80 anos, para o inimigo de nossas almas, ele vai plantando as coisas aos pouquinhos, aos pouquinhos. Ele já percebeu que no passado, se ele tentasse arrancar a força, a coisa não ia, né? Então ele vai plantando aos pouquinhos para chegar no seu objetivo. E houve aqueles que resistiram durante a história, mas aqueles que também foram aceitando a ideia do materialismo. Próximo slide. Quem são estes materialistas do mundo antigo? São aqueles que a gente muitas vezes estuda naquela aula de filosofia, né? A professora ali tenta trazer... Olha, eu acho que eu nunca gostei de filosofia, viu, irmãos? Mas acho que deve ser difícil para um crente dar aula de filosofia. Não é não. Não é não? Você deu, pastor? Tem mais algum professor? Lá fora. O Ronaldo está ali, né? dá filosofia. É verdade. Eu digo difícil, irmãos, por quê? Porque facilmente, se você não tiver pleno entendimento daquilo que você está fazendo e lendo, você pode partir para um lado que não agrada a Deus. E foi o que fez Demócrito, aí de 460 a 370 antes de Cristo, não é? O que ele dizia? Olha, ele já tinha um pensamento atômico ali, né? Tudo vem do átomo. Tudo é feito pelo átomo. O átomo criou todas as coisas. Até o pastor chamou no seu esboço aí de atomismo, né? Então, ele simplificou tudo na matéria. Olha, não tem essa história de espiritual, não. O negócio é o que eu consigo pegar e ver com os meus olhos. Tudo é formado pelo átomo. E depois dele veio Epicuro, seguidor dos epicureus, que nos fala lá em Atos 17, 18. Né? E eles tinham... Era uma cultura grega, né? Um pensamento filosófico grego. E eles pensavam o seguinte, olha... A vida hoje ela é material. Então você tem que curtir, você tem que aproveitar. Aproveita a vida enquanto você pode. Será que nós vemos alguma raiz desse pensamento nos nossos dias? Vemos, não vemos? Então tem que aproveitar enquanto ainda há tempo. Né? E nesse versículo de Atos 17 e 18, eles começaram a estranhar ali o que Paulo estava falando. Porque Paulo começou a pregar sobre ressurreição. E para eles que não criam só no material, eles começaram a contestar o que Paulo dizia. Depois tiveram os saduceus conhecidos, né? Vamos ler lá, Mateus 22, 23, irmãos. Os saduceus também criam no material. Eles não acreditavam no lado espiritual. Mateus 22, 23. Naquele mesmo dia vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Peraí, meu irmão. Então não acreditavam na ressurreição. E tem também os filósofos gregos, os estoicos, né? O que os estoicos eles acreditavam? Que olha, tudo começou lá, né? No atomismo, né? Olha só como uma coisa, irmãos, ela vai com o passar do tempo, né? Progredindo e crescendo como se fosse um fermento. Eles falaram, olha, a matéria é aquilo, né, que eu posso ver, que eu posso pegar, né? E tem um detalhe, a matéria, ela está ligada. A matéria é contínua. Então, a coisa, eu e o universo estamos todos ligados. Essa história de que Deus criou o universo, não, isso aí não é assim não. A matéria ela vai se renovando, ela continua. Né? Próximo slide, meu irmão. O que o cristianismo começou a fazer? Bater contra. O cristianismo é o oposto ao materialismo. Porque o cristianismo ele crê na existência de um Deus, e esse Deus que criou todas as coisas. Então é o mundo espiritual acima do material. Tudo veio do átomo, mas quem criou o átomo? Foi Deus. Então o espiritual está acima do material.
E nós vamos ligar isso claramente na nossa aula de hoje. Porque o crente, o servo de Deus, tem que ter plena convicção de que o espiritual está acima do material. O espiritual está além das leis da física. Porque se for da vontade de Deus, a maçã que quando cai do pé tem que ir para o chão, ela pode subir. E é isso que os materialistas eles não entendem. Esse é o grande conflito. E nos nossos dias o que está acontecendo? O servo de Deus, o crente, ele ora, pede, ele aprende que Deus tem que dar. Ele aprende que, olha, está escrito lá na Bíblia que Deus não vai deixar nem, alimenta até os pássaros, vai deixar eu passar alguma aflição? Não, Deus tem que dar. Então ele pede, porque não tem ensinamento, não estudou a palavra de Deus, e ele não recebe, porque ele não está entendendo a vontade de Deus. E aí o que ele faz? Ele começa a pensar, bom, eu não recebi, então eu acho que é eu que tenho que fazer mesmo. Se eu não fizer, então começa a deturpar o ensino da palavra de Deus e sair do espiritual para o material. O que ele começa a pensar? Esse negócio de servir a Deus, eu perco tempo. Não, esse tempo que eu estou servindo a Deus, eu poderia estar conquistando outras coisas. Esse tempo que eu estou aqui na igreja, eu poderia estar fazendo hora extra no trabalho. Não que seja errado fazer hora extra, viu, irmãos? Me entendem. Mas tudo aquilo que não é segundo a vontade de Deus. E ele começa a modificar aquele evangelho que ele aprendeu. E passa a ser um evangelho materialista, um evangelho de conquistas. E a partir da Idade Média nós vemos a consequência desses pensamentos que nós acabamos de citar. Um pensamento que começa a focar aonde? Em que tudo gira em torno do homem, não mais em torno de Deus. É essa mudança que aconteceu. Próximo slide. E depois tem os materialistas de hoje. Barão de Holbeck. Ele começou a ensinar o quê? Primeira coisa, não existe essa história de espiritual. Esqueçam disso. Depois dele veio Denis Diderot. O início ali da teoria do evolucionismo. O pensamento começou a brotar com Diderot. E esse aqui a gente aprende, né, na escola, né? Eu me lembro vagamente dele. Não gostava muito de filosofia. Isso não existe. Né? É verdade. Se Deus não quiser, você não existe, né? É isso que ele não entendia. Depois, Herbert Spencer. O que ele começou a fazer? Pegar os ensinamentos de Diderot e começou a colocar as coisas em ordem. E, justificar a evolução. O homem por si só evoluiu e cresceu e melhorou e construiu a sociedade que existe hoje. E esses pensamentos, quem que aceitou esses pensamentos? Charles Darwin. Que até hoje, né, nós recebemos esse tipo de ensinamento nas escolas. Depois veio Karl Marx e Friedrich Engels. Diz, olha, e foi mais além. Tudo vem da matéria, até os pensamentos. Irmãos, esse tipo de colocação começa a ir contra o que nós chamamos de comunhão com Deus. Quando o homem, através de seu espírito, ele tem comunhão com o Espírito de Deus. Olha só como as coisas começam devagarinho, aos poucos. Próximo slide. E Spencer influenciou Charles Darwin e fez crescer o quê? O materialismo das atividades científicas. Então a ciência começou a proliferar no final do século XIX, justamente fazendo crescer o materialismo. Depois foi completado por Lenin, Mao Tse-tung, que começou a originar os regimes comunistas.
Olha só aonde foi parar o pensamento materialista. E no comunismo é o que, irmãos? É o ensino de que tudo tem que ser comum de todos. Só que é interessante que o comunismo, ele não atinge toda a sociedade, né? O líder não participa do comunismo. Então o comunismo é a geração da sociedade dividida em duas partes. Uma parte, a grande maioria, que não tem direito à individualidade. Ela só tem direito àquilo que todos têm em comum. E uma segunda parte, que é a parte dos líderes, onde são aqueles que vão aproveitar e gozar a vida, né? Como nós já comentamos aqui. Mas, irmãos, é interessante que o comunismo, de uma certa forma, ele fez uma certa resistência ao materialismo. Uma certa oposição ao materialismo. Mas com a queda do comunismo, próximo slide, meu amigo, isso começou a mudar. E a prática materialista tem acompanhado o homem. E nós vemos a prática materialista também nos dias de hoje. Eu estava certo dia conversando com um outro amigo de trabalho, e esse amigo de trabalho tinha trocado de carro fazia um ano. E tinha comprado um belo de um carro aí, pelos seus 70 mil reais, e ele queria trocar de novo. E eu perguntei para ele, mas rapaz, o seu carro ele está novo, né? Tem 10 mil quilômetros e você já quer trocar de novo? Não, é que saiu um modelo novo que tem um botãozinho a mais ali, uma coisinha que o outro não tinha. E meus irmãos, não pensem que para adquirir aquele novo bem vai ser fácil para ele, não. Ele vai ter que se empenhar muito, ele vai ter que se dedicar muito, em detrimento a alguma coisa. O que o pensamento materialista ele começa a incutir no homem? Que se você tiver, você é feliz. Se você não tiver, você não é feliz. Eu me lembro no meu período de escola, né? Os irmãos aqui vão se lembrar quando lançou aquele sapato chamado Conga. Os irmãos se lembram do Conga? Né? Era o Conga e o Bamba. Ó, na minha época chamava Bamba Cabeção. Eu não sei se em todo lugar tinha esse nome. Né? O Quixute foi uma outra moda. Meus irmãos, eu me lembro quando eu cheguei na escola e eu não tinha um Bamba. E no meio das crianças, eles olhavam para mim e você não tem? Olha aqui o meu Bamba aqui. Quer dizer, desde pequenininho começou-se a incutir-se o pensamento do ter. Se eu não tiver, eu não sou feliz. Se eu não tiver, eu não estou bem. Essa é uma consequência do pensamento materialista. E com o pecado, irmãos, o que aconteceu? Qual foi a grande mudança? O pecado ele faz o quê? Ele afasta o homem de Deus, da comunhão com Deus. E como nós somos criados e o nosso espírito foi criado para ter comunhão com o Espírito de Deus, nós começamos a sentir o quê? Um vazio. Alguma coisa está faltando. Os irmãos aqui talvez devem se lembrar quando talvez alguns dos irmãos nasceram num berço evangélico. Mas aqueles que não nasceram, com certeza se lembram como era a vida antes de Jesus. Antes de nós conhecermos a Jesus. Havia um vazio. E o que o homem ele tenta fazer com o materialismo? Preencher o vazio. Alguma coisa tem que me alegrar. Alguma coisa tem que me fazer feliz. Alguma coisa tem que me animar. E o materialismo, olha só, irmãos, os bens eles têm uma amplitude, né, grande. Tem homens que para ser felizes acham que eles têm que ter várias mulheres. São os famosos conquistadores, né? Então eles buscam a felicidade o quê? Querendo ter mulheres. Assim como também tem o inverso. Há aqueles que para preencher não vou citar nome, senão vai que está me assistindo aí, mas uma pessoa do trabalho, né?
Ele chega na empresa às 6 da manhã e sai às 10 da noite. Eu fico calculando o trajeto até ele chegar em casa e eu imagino o tempo que uma pessoa dorme. Se você dormir pouco, pelo menos 4 a 5 horas você tem que dormir. Aqueles que dormem bem pouco, né? Eu fico o que sobra de tempo para ele viver. Um certo dia eu trabalhei no sábado e mandei um e-mail para essa pessoa e não passou 2 minutos, o e-mail já voltou a resposta. Então, há aqueles que buscam no material, no trabalho, preencher um espaço que é de Deus. Um espaço que é reservado para a comunhão com Deus. Mas nós sabemos que esse espaço é impreenchível por outra coisa a não ser a presença de Deus. E o homem vem tentado de todas as formas, e sempre existe um vazio. E a nossa preocupação, irmãos, é que isso está acontecendo no nosso meio. No nosso meio. Por quê? Às vezes o crente ele pensa que ele só tem o vazio preenchido, né, quando ele tem aquela festividade, né, aquela festividade grande, em que eu vou ouvir palavras de vitória, ouvir palavras de bênção. Mas nós começamos a aprender com Jó, que em meio à perda, ele glorificou a Deus. Então, Jó ele tinha, e aprendeu ainda mais com a aflição que ocorreu na sua vida, que é o famoso uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. E isso tem se misturado em nossos dias. Próximo slide, meu irmão. Olha só, exemplos de civilizações materialistas. A antediluviana, antes do dilúvio. Vamos ler lá? Lucas 17, 27. É o famoso viver a vida. Eu já vi crente falar bem daquela música Deixa a Vida Me Levar. Deixa Deus te levar, meu querido. E aí a coisa vai bem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, usufruíam dos bens dessa terra, mas se esqueciam de Deus. Depois nós temos a pós-diluviana. Vamos ler rapidamente Gênesis 10, 8. Cuxi gerou a Nibó. Este começou a ser poderoso na terra. A busca pelo poder. E a busca pelo poder, irmãos, ela não tem se multiplicado pouco durante a história da humanidade. Porque hoje em dia tudo se faz pelo poder. Para se ter poder, você quebra as leis de Deus. Para se ter poder, né, você entristece o seu próximo. Para se ter poder, você até mata. Eu estava lembrando na leitura diária os casos que nós vemos, né? O indivíduo faz o que é a coisa mais difícil que acontecer nessa terra, pensando, né, humanamente, que é ganhar na Mega Sena. E a hora que ele ganha, a mulher vai lá e mata ele para ficar com tudo. Poder. Quero ter poder. E o que é mais preocupante, irmãos, é que, olha só, em nossos dias tem aqueles que querem ter o poder no meio do povo de Deus. O material em detrimento ao espiritual. Porque eu tenho que ter, eu tenho que conseguir, e olha, se alguém entrar no meu caminho, é como um Nimrod, passo por cima. Agora, se é ou não da vontade de Deus, está pouco preocupado. Depois nós temos, né, a passagem a partir da confusão das línguas. Vamos ler lá Mateus
6, 31 e 32. O que mudou a partir daí da divisão da humanidade? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Os gentios só procuram e se preocupam com o que? Comer, beber e vestir. É o pensamento materialista no meio da humanidade. E nós temos que ter o cuidado para esse pensamento materialista não estar no nosso meio. É errado comer? Não, é bênção de Deus. É errado beber? Também é bênção de Deus. Se vestir? Também é bênção de Deus. Mas o que nós temos que tomar cuidado é o que lugar isso ocupa no meu coração. Pode falar, não. No livro de Provérbios, capítulo 30, e o verso 7 e 8 diz assim: duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Acostumada, né? Nem muito, nem pouco, né, pastor? Equilíbrio, né? O necessário. Irmãos, olha só, às vezes a gente fala com as palavras e parece tudo muito simples, né? E até para eu fazer uma autoavaliação fica difícil. Qual é o único jeito de eu saber o lugar dos bens no meu coração? Qual é o único jeito? Quando eu perco. Quando eu perco que eu sei o verdadeiro significado daquilo para mim. Por isso que Deus estava ali a também ensinar a Jó. Talvez nós pensamos que, olha, não, aquilo só foi para provar para Satanás que ele estava errado. Mas Jó aprendeu com tudo aquilo que ele passou. E a perda dos bens terrenos vem a nos ensinar o verdadeiro lugar dos bens na nossa vida. Eu estava ouvindo a pré-aula do pastor, e o pastor comentou ali sobre carro, né? E recentemente eu tive uma colisão com o meu carro. E eu estava lembrando que, numa certa época, eu me preocupava com aquele carro, viu? Eu não levava nem no lava-rápido. E sabe que desculpa que eu usava, irmãos? É para durar. Eu estou tendo zelo porque isso é um investimento. Olha só, é um investimento. E eu fazia até os cálculos de depreciação, viu, irmãos? A gente aprende na faculdade depreciação e fala, olha, se eu fizer durar mais, a depreciação vai ser menor. Então eu estou sendo um bom investidor. Então, se eu ficar levando lá no lava rápido, o que vai acontecer? Os caras eles não vão nem molhar o carro direito, vão lá passar o sabão, vai riscar toda a pintura. Na hora que eu vender, eu perco dinheiro. Então, eu não estou cuidando bem das coisas. Sabe quando eu fui perceber que não era bem assim? A hora que eu olhei para a traseira do carro, ela estava toda macia. Sabe quantas vezes eu passei a bucha com sabão ali naquele amassado com cuidado? Muitas vezes. E meu carro não é desses modernos, não, irmão, um básico aí. Quando nós perdemos, nós temos a consciência. E por que Deus permite? Porque Deus nos ama. E Deus quer a nossa constante melhora. E quando Ele percebe que alguma coisinha não está no lugar, Ele vai lá e acerta. Não acerta. E para terminar essa história, olha, eu achei, não, tudo bem, eu sou cauteloso. Vou expor só um pequeno lado da minha vida pessoal. Eu sou cauteloso. A gente paga seguro, né? Então, tranquilo. Só que nós batemos o carro num familiar e no outro familiar. Chegou na seguradora, a seguradora não pagou um. Qual? O meu. Irmãos, nós temos que aprender com as aflições da nossa vida. Porque quando Deus permite alguma coisa, é para o nosso bem. Às vezes, no momento, a gente não consegue digerir a coisa direito.
Mas sabe qual que é a diferença do crente, do que serve a Deus e do que não serve? Que nós temos comunhão com Deus. E Deus nos mostra o que Ele quer nos ensinar. Próximo slide, querido, por favor. Eu comentava até com o pastor que, pastor, eu vou dar essa aula 10, então eu já sei porque está acontecendo essas coisas, para me preparar para a aula, né? A gente já está com experiência para contar, né? Porque, irmão, sabe o que acontece com o pensamento materialista também? O pensamento materialista, ele quer nos ensinar o quê? Que tudo está nas nossas mãos. Então nós temos que nos precaver de todas as situações. Nós temos que tomar todo o cuidado para a coisa não dar errado, e que você que é o Senhor de tudo. E isso está errado. Porque só acontece o que Deus quer. Eu posso tomar todas as precauções do mundo, mas se Deus permitir, aquilo pode dar errado, sim. Eu tenho que tomar precauções, ser cauteloso? Claro. Mas eu não posso em momento nenhum me esquecer que é Deus que está no controle de todas as coisas. E que é a Ele que eu tenho que pedir a direção e a misericórdia. A prática materialista é própria de quem não serve a Deus. Vamos ler rapidamente Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, o Deus das riquezas. A palavra está nos mostrando que não há como ficar no meio termo. Nós temos que ter uma posição. E a nossa posição é de servos de Deus, não servos dos bens, não servos das riquezas. Tem alguma coisa aí? O bispo mandando um abraço para você. Ah, o bispo mandando um abraço. Ele fez uma pergunta aqui, mas eu já respondi. Entendi. Já dei uma bronca. Então, olha só, quando eu me apego aos bens materiais, né, eu estou negando a Deus. Porque o apego aos bens materiais é o querer ter tudo. E quando eu penso que eu tenho tudo, eu não preciso mais de Deus. Para que eu preciso de Deus? Eu tenho saúde, eu consigo conquistar um bom convênio médico, eu consegui conquistar uma boa casa, forte. Hoje em dia tem casa até resistente a furacão, né, que estão fazendo. Mas se Deus permitir aquele furacão categoria 6, nem a tua casa resistente segura. Eu vou lá e compro o carro mais moderno do mundo. Quantos acidentes nós vemos? Pessoas dirigindo uma Ferrari. Eu tenho a melhor máquina que existe. Eu tenho tudo. Mas se não é a mão de Deus me protegendo, o tudo se torna nada. O dono do hospital Carlos Chagas. Próximo slide, querido. Bom, com a queda dos regimes comunistas, que eu tinha comentado com os irmãos, o que aconteceu? A exaltação dos bens passou a ser primordial. Por quê? Com a queda do comunismo, olha, essa história de ter algo em comum não está com nada. Eu tenho que ter o máximo que eu puder. Então aí nós vemos o crescimento do materialismo na sociedade, onde passou-se a vender um sonho diferente. Que sonho? O sonho de ser rico. Olha, irmãos, quantos crentes não estão apostando na Mega Sena? E ainda orando, pedindo ao Senhor, me abençoa que seja o meu número. Me abençoa que eu seja sorteado. Irmão, sempre, o irmão comentou aqui, né? Eu dou o dízimo, né? Ainda faz prova com Deus, né? Senhor, eu sou dizimista, então tudo que levar ao crescimento do materialismo é em detrimento ao espiritual. Tudo que me direciona ao material me distancia de Deus. E o que começou a ocorrer na sociedade? Tudo começa a ser voltado ao ganho, lucro. O negócio é ter lucro, não importa o que aconteça. Irmãos, isso é tão perigoso,
que nós, às vezes tem pessoas que eu já ouvi isso, né? Fala assim, olha, eu faço negócio com todo mundo, menos com crente, né? Ah, nem conhece bem isso. Ô, irmão, eu já ouvi isso. Mas olha, o que acontece? Até para fazer negócio com crente nós temos que ter cuidado. Temos que vigiar. Por quê? Porque nós temos aqueles que se dizem ser crentes, mas que só pensam em ter o ganho, o lucro. Olha, eu vou vender, isso não está no preço justo, mas eu preciso ganhar dinheiro. Não importa o que aconteça. E isso tem entrado no nosso meio. Que começa pelos domésticos da fé. Se é irmão, aí que dá um preço altíssimo. Aí que vai com o preço lá em cima, né? O pastor falou que começa com os domésticos da fé. Irmãos, isso é o materialismo crescendo em nosso meio, se proliferando. Começou com aquela raiz pequenininha, mas vai crescendo e aumentando e aumentando e aumentando. E hoje o que acontece? A sociedade julga pelo que você tem. Mas será que é só a sociedade? Será que é só a sociedade que julga pelo que você tem? Nosso meio tem isso não. Pois não. Como disse o pastor Antônio Sebastião aqui, não Tem muitos pastores à disposição aí para dirigir congregações, né? Mas a gente percebe que assim, quando é fora do centro expandido, tem uma certa dificuldade alguns aceitarem. Alguns só querem se for no centro expandido, né? Se for fora. Se for fora do centro expandido, não. Deus muito expandido. Deus não está me mandando ir para lá, né? Deus só está me mandando. É isso que eu ia perguntar para o irmão, mas Deus nessa história entra aonde? Irmãos, isso é uma inversão de tudo aquilo que é ensinado na Bíblia. Vamos ler a Lucas, capítulo 12, versículo 15. A Bíblia nos diz o inverso. Então lhes disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens. Se nós temos abundância de bens, se Deus, pela sua misericórdia que também corrige, aprendi hoje, né? Pela misericórdia de Deus, Ele nos deu essa oportunidade. Isso não quer dizer nada, nem que eu sou mais ou menos, maior ou menor, ou tenho maior ou menor intimidade com Deus por causa disso. E isso também tem se esvaído nos nossos dias. Pastor Jorge. Está aqui. Canta um corinho. Vamos ficar de pé, vamos para cantarmos um corinho? Só assim. Todo mundo fica nos pés. Corinho bastante conhecido. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita
onde nós vemos se proliferar no nosso meio, no meio evangélico de um modo geral, o materialismo. Criou-se o segmento gospel, é o que nós estamos vendo mais nos dias de hoje. Tem tudo gospel. Daqui a pouco vai lançar uma TV gospel, né? Então, já tem TV gospel? Puxa, estou atrasado, hein? Gosta TV. Nós já comentamos aqui no estudo, tem esse boate gospel, né? Mais nova novidade, né? Ou seja, é misturar palavra de Deus com dinheiro. É a direta associação da palavra de Deus com dinheiro. Outra coisa é a teologia da prosperidade, que nós já estudamos aqui um trimestre sobre ela. Mas é um assunto, irmãos, que eu acho que todo trimestre a gente tem que estar relembrando. Porque se a gente não relembrar, a gente esquece. Se a gente esquecer, a gente monta uma. Né? Então, olha só, incutiu-se o materialismo aonde? Na palavra de Deus. Agora, além de pôr ele em prática, eu passo a ensinar o materialismo. Ensinar que Deus tem que me abençoar. Ensinar que Deus tem que me dar o que eu quero. Pois não, minha amada? Na igreja de Sardes também. Sim, né? Em Apocalipse 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Sabe por que isso, irmão? Sabe por que isso ocorre? Às vezes o homem ele se converte e ele não tem o entendimento do que é aquela conversão na vida dele. Ele não entende ainda que as coisas mudaram. Que o reino de Deus é algo separado do reino desse mundo. E que os objetivos do reino de Deus são diferentes dos objetivos do reino desse mundo. Nós vivemos nele. Nós precisamos comer, beber, vestir, ter onde morar, ter um trabalho. Mas para que servem essas coisas? Para a nossa subsistência. Então, muitos nos dias de hoje têm se esquecido disso. E é o materialismo entrando na nossa sociedade, é a teologia da prosperidade. Vamos ler lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Começa a surgir aí também o partidarismo dentro da casa de Deus. Eu só vou me envolver com aqueles que fazem parte do meu meio, aqueles que têm a minha classe, aqueles que se vestem como eu, aqueles que compram carros como o meu, aqueles que têm cômodos na casa tão grandes como o meu. Pode ver. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O amor ao dinheiro. Mas eu não amo o dinheiro. Mas a minha vida, as atitudes que eu tomo, são de quem ama. Eu posso dizer com a minha boca que não amo, mas eu faço como aqueles que amam. É para a obra, né? É para a obra, irmão. Puxa vida, eu até esqueci. Então, é o nascimento do quê? Das riquezas de Deus. Olha só. O homem passa a buscar, como o pastor comentou na sua pré-aula, muito feliz, as riquezas de Deus e não o Deus das riquezas. É uma total inversão do evangelho pregado por Jesus Cristo. Então, não mais eu busco esse Deus, não mais eu quero conhecer esse Deus, mas eu quero o que Ele tem, o que Ele dá e o que Ele conhece. Como que nós fazemos para saber se nós não estamos sutilmente sendo influenciados? Irmãos, quando o irmão for orar, põe o gravador. E esquece que tem um gravador ali. Né? E depois vamos ouvir a nossa oração.
E nós vamos cronometrar quanto tempo eu passo. Senhor, eu preciso disso. Senhor, me abençoa ali no meu trabalho. Me abençoa para ganhar a promoção. Me abençoa para isso. Me abençoa para aquilo. E quanto tempo eu passo? Senhor, obrigado por tua misericórdia. Obrigado por ter acordado este dia. Obrigado pela vida da minha família. Te agradeço por ter cuidado da minha esposa. Senhor, me ajuda a ter mais comunhão contigo. Abençoa a tua obra. Usa-me segundo a tua vontade. Quando nós começamos a ver que está havendo uma discrepância, porque na oração nós abrimos o nosso coração. E a teologia da prosperidade ensina o que? Olha, diz para Deus tudo o que você quer, tudo o que você precisa, Ele tem que te dar. Com isso nós fazemos uma autoavaliação e começamos a entender como nós estamos. Próximo slide, meu filho, por favor. Outro ponto importante para nós sabermos como está o nosso coração ante ao materialismo é o quanto nós sofremos diante da perda. Meus irmãos, tantos há que ao perder um bem choram, ficam doentes, brigam com Deus. Como você pôde deixar isto acontecer comigo? Fica revoltado. 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 Porque o seu coração estava no bem. Irmãos, não é errado, é isso que nós vamos entender também esta noite. Eu também não saio dando risada, né? Meu carro caiu numa ribanceira. Ainda faltam 25 prestações. Não é isso. Mas quando o revés acontece na minha vida, qual é o objetivo dele? Peraí, Senhor, o que é isso? É vara ou é cajado? O Senhor está querendo me direcionar ou o Senhor está querendo me repreender? O crente, ele pensa assim. Ele quer aprender com aquilo, porque ele tem plena fé que aquele que deu tudo o que ele tem hoje, se for da vontade dele, pode dar de novo. E eu não vou morrer se eu ficar sem também. É isso que é fé, o firme fundamento nas coisas que não se veem. O pastor Jorge lembrou que tem aqueles que ficam batendo na mula até ela falar. Ah, vai bater. Então olha só, eles perdem, irmãos, o sentido da vida. Eles perdem o real objetivo da salvação. Vamos ler lá em Mateus 6, 19 e 20. Não Ler bem alto esse tesouros versículo. na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Não ajunteis tesouros na terra. Próximo slide, meu querido. Jesus nos alerta sobre a traça. A traça, um animal vindo da natureza, fazendo alusão às perdas advindas de desastres naturais. Isso aconteceu com Jó. Vamos lá, Jó capítulo 1. Vamos ler o 16, o 18 e o 19. Rapidamente, nosso tempo está correndo. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Fogo, vento. O que nós temos aqui em nosso país onde nós vivemos? Um país que sempre digo que é abençoado, viu?
Se for falar de catástrofe natural, o Brasil está entre os menos assolados. Enchente. Recentemente vimos ali em Santa Catarina, não é? Será que tinha algum crente ali no meio? Com certeza. Mas aí, às vezes, no meio à aflição, o crente pode pensar o seguinte: mas por que Deus não impediu? Por que Deus permitiu? Primeiro que para tudo Deus tem um propósito. E segundo que o conceito dele de vida, que também deveria ser o nosso, mas às vezes nós esquecemos, é diferente do que da humanidade materialista. Para Deus a vida não acaba ali. Para Deus a vida só termina quando Ele quer. Então às vezes nós olhamos, mas meu Deus, tantos servos de Deus morreram. Se eles estavam fiéis, eles morreram para a glória. Ou a Bíblia não diz mais isso, ou a Bíblia está diferente disso. A morte, ela é dolorida? É. Jó chorou. Ela é dolorida. Mas a palavra de Deus nos conforta para que nós não sejamos ignorantes. Não é isso que a palavra diz? Quanto àqueles que dormem. Bom, irmão, Pois não, pastor. é bom lembrar que durante o período de perseguição, onde acontece hoje, muitos crentes perderam todos os seus bens porque o governo confiscou, só pelo fato de serem crentes. Perderam todos os seus bens. Mas isso, em vez de desanimado, deu a eles um novo ânimo ainda. Aí cabe bem Filipenses 3, 20 e 21. Vamos ver? Filipenses 3, 20 e 21. E é o que está aqui no segundo tópico, né? Então Não, desculpe, as perdas, né, advindas da ferrugem. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Às vezes um versículo para nós estarmos sempre lendo, né? E lembrando que a nossa cidade não é aqui, permanente, está nos céus, temporária, transitória, não é? Depois Jesus fala sobre a ferrugem. A ferrugem, irmãos, ela é uma bactéria que ela cresce no próprio corpo, né? No próprio metal, no próprio ferro, né? E se alimenta dele. A gente se esquece que quando Deus regia a humanidade, eles disseram: queremos um rei. Olha, ele vai te cobrar impostos, vai levar suas filhas, mas nós queremos. Aí veio Plano Collor. Lembrei disso na leitura diária, né? Plano Collor. Eu sou um crente prudente. Eu tenho que poupar, nós aprendemos semana passada. Mas o irmão ensinou muito bem no final da aula. Mas tudo que nós fazemos é na direção de Deus. Tinha crente com dinheiro na poupança? Tinha. O governo fez o quê? levou tudo. Não deixou nem um pouquinho, né? Deixou 50. Pois não, querido. Aconteceu na igreja comigo. Todos os crentes vendiam os seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos. Teve um lá que Tentou dar um jeitinho. tentou fazer uma maracutaia com Deus, um casal lá, mas isso daí tinha um objetivo, lógico. Nos anos 70, a cidade de Jerusalém foi destruída. Então quem tinha propriedade perdeu. Perdeu. Certo? Então teve um propósito isso. Isso foi da direção de Deus mesmo. Se desfazer das propriedades, sustentar a igreja, porque essas propriedades seriam perdidas. Certo? Todo mundo que tinha propriedade, com a destruição de Jerusalém, ficou sem nada. Não adiantou nada as posses, né? Nada ficar segurando. Exatamente. Mas isso é ouvir a voz de Deus, né? E às vezes aquilo que a gente acha que é uma perda, lá na frente é Deus, Ele sabe o que vai acontecer, né? Porque Ele está no controle e na direção de todas as coisas. Mudança tecnológica. Olha só. Aí eu tenho um comércio lá, tem uma locadora. O que aconteceu com as locadoras hoje? Quebrou tudo. Quem mais aluga filme? Primeiro que tem problema dos piratas,
E o segundo que você compra muito barato um filme e daqui a pouco vai ficar igual nos Estados Unidos, que você assiste pela internet, né? Você não vai mais lá buscar um filme. Então eu tenho uma locadora e falo: meu Deus, por que o Senhor permitiu acontecer isso? Não. São consequências da vida nessa terra pecaminosa. Mas não quer dizer que Deus vai me deixar ficar sem o meu pão de cada dia. Porque a minha fé é que se Deus fechou aquela porta, Ele é Deus para abrir outra. Verdade. E depois... Oi, irmão, por favor. O Plano Collor trouxe consequência para muita gente, principalmente para os materialistas. Eu trabalhei com um senhor chamado Nicola Gallucci. Muita gente aqui de idade conheceu quem era o Nicola Gallucci. Ele era dono de uma loja de ferragem, de ferramenta, parafusos na Rua Florencio de Abreu. Sim. Eu trabalhei lá com ele. Quando eu entrei lá, eu já era crente. Preguei o evangelho para ele. Tinha um senhor que era empregado dele, que fumava bastante. Ele disse para mim que não conseguia largar. Eu disse: você quer deixar? Quero. Aí eu orei por ele e ele deixou mesmo de fumar, não fumou mais. E aí eu preguei o evangelho para o doutor Nicola Gallucci, dei uma Bíblia de presente. E falei para ele assim: doutor, é bom o senhor tomar uma decisão enquanto o senhor é vivo, né? Porque o amanhã não pertence a nós. Resumindo a história, no Plano Collor ele estava mais ou menos com 92 anos de idade. Ele construiu um império. E no Plano Collor ele tinha tudo na poupança. Quando o Collor passou a mão, ele pegou um revólver e praticou a roleta russa. Suicidou-se. Tinha um filho que era cirurgião também, morreu na morte do pai, sofreu um colapso e morreu também. Resumindo a história, quer dizer que o homem construiu um império com 90 anos, 92 anos, ele destruiu em 1 minuto. Então, o Plano Collor trouxe consequências para muita gente, não só para incrédulo, como foi falado, esse que eu estou falando, como também para crente. É o coração material, é isso que eu estou falando, né? Irmãos, Jesus também nos alertou sobre os ladrões, as perdas decorrentes de injustiça. E Jó viveu isso na pele. Primeiro que apareceram lá foram os sabeus, né? Os sabeus ali nós vemos lá em Isaías, né? Falavam que eram homens de alta estatura, imponentes. Homens que tinham costume o quê? Explorar a sociedade, né? Explorar, tirar aquilo que as pessoas tinham de forma astuta, né? Será que tem isso nos nossos dias de hoje? Tem uns sabeus aí por aí. Aqueles que querem de forma astuta tirar o que é nosso. Sabido, né, irmão? Não é sabeus. Talvez daí que tenha se originado a palavra. Vamos estudar um pouquinho sobre isso, né? Irmãos, isso vai acontecer em todo lugar. É na família. Ou não? Não tem parente sabidão, né? Irmãos, olha, basta ter uma partilha de herança. Aí a coisa fica, né? Todo aquele amor desaparece e vira um campo de batalha. Pois não, pastor? O irmão aqui disse que o Plano Collor trouxe muita desgraça para as pessoas. Mas eu ainda acredito que aqueles que servem ao Senhor, o Senhor está olhando para ele e supre todas as necessidades que ele precisa. Eu gostaria de dizer que quando saiu o Plano Collor, eu contei até essa experiência para o pastor Caraburu. Eu era uma pessoa que ganhava muito pouco. Eu não tinha condições de comprar uma casa. Mas antes um pouco do Plano Collor, o Senhor me fez. Eu tinha uma casinha bem pequenininha lá no Parque Santa Madalena. Eu vendi aquela casa lá e dei. A minha esposa falou: você é doido, vai fazer isso? Como que nós vamos pagar isso aí? Não é um financiamento bancário. Eu falei assim: Deus proverá, Deus está mandando fazer isso. Então eu peguei aquele dinheiro lá e comprei uma casa grande, uma casa que não estava dentro das minhas posses. E ela falou assim: e agora, como nós vamos fazer? Ela falou assim, eu falei: se apertar, você faz uma rescisão lá no banco, nós pegamos o dinheiro, quita a dívida e nós vamos pagando devagarinho. E veio o Plano Collor. E nós que estávamos pagando aquele monte de prestações, daqui a pouco o dono do imóvel quase que tinha que devolver o dinheiro para nós. Então eu quero dizer para os irmãos que não o crente se alegra da desgraça dos outros, mas aquilo que não vem à nossa mente
que não vem ao nosso coração, são as coisas que Deus prepara para a gente. Aquilo que é prejudicial ao ímpio, para o crente pode ser um ganho, desde que ele tenha um propósito firme no coração, de com aquilo louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém. A gente ouviu a voz de Deus, né? Amém. Se Deus falou, acontece. Quem surgiu também? Vamos ler, irmãos, Abacuque 1,6. Surgiram um tal de os caldeus, né? Para levar ali as riquezas de Jó. Quem eram esses caldeus? Gente boa. 1,6. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Tem um monte de Correm atrás, não é? Estão ali empenhados em conquistar, em conseguir. Sem terra. Não é? É o sem terra. O sem terra. Quer roubar a terra. Quer tirar as coisas do outro. Será que isso tem em nossos dias, irmão? Não. Tem. Agora o cuidado é para a gente também não virar caldeu, né? Porque se a gente tomar cuidado e deixar o materialismo entrar, nós começamos a partir para o mesmo caminho. Tudo, a vida de um servo de Deus aqui na terra se resume em duas palavras: submissão e equilíbrio. São duas coisas importantes: submissão a Deus e viver em equilíbrio. Tudo aquilo que foge do equilíbrio nos traz prejuízo. Próximo slide. Já tá. O que Jó nos ensina? O que Jó faz? Olha lá, Jó 1, do 20 ao 22. Eu mesmo vou ler. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que Jó nos ensina? Que Deus é soberano. Essa história de colocar Deus contra a parede, de nós dizermos: não, mas Senhor, eu fiz aquela faculdade, eu aprendi. Eu não estou falando contra quem tem a faculdade, mas eu também fiz. Mas nós temos que fazer e colocar a palavra de Deus sempre acima de tudo aquilo que nós aprendemos. Então eu aprendi lá que isso é o melhor. Não, o melhor é o que Deus faz, porque Deus é soberano. E se Ele não quiser, irmãos, e nós formos bater o pé, nós vamos sofrer ainda mais. Não resistir à vontade de Deus. Outra coisa que nós aprendemos: Jó, o que ele fez? Raspou a cabeça, sinal de humilhação e tristeza. Então, quando nós sofremos uma aflição nessa terra, é normal, é natural nós não ficarmos felizes. Nós ficamos tristes, nós nos contristamos. Perder um ente querido, inclusive, tem que ter um cuidado nessa aula de amanhã. Cuidado nessa aula de amanhã. Porque a revista ela fala da perda dos filhos. E isso não é simples, não. E Jó não perdeu um. Jó perdeu todos. Será que nós conseguimos ter a dimensão do que ele sentiu naquela hora? Porque às vezes nas nossas classes pode ter alguém que perdeu um filho, perdeu um esposo. E na hora de dar aula, nós temos que dar aula também com sentimento, quando é um assunto delicado como esse. E Jó ali se entristeceu. Mas mesmo triste, mesmo estando com o coração contrito, ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus, irmãos, sempre vai continuar sendo Deus. Deus é bondade, Deus é longanimidade, Deus é feito de amor, Deus é paz, e nada que aconteça vai mudar os atributos dele. Nada. Por isso que Jó tinha essa consciência. Pois não, meu irmão? A semana passada eu estive com um rapaz da igreja. Ele congregou bastante tempo junto. E eu fui na casa dele, e um tio dele, que foi condenado a 25 anos de reclusão, regime fechado, cumpriu 11 anos e 6 meses e alguns dias. O juiz da Bahia autorizou ele veio
como residência aqui em São Paulo. E ele aceitou Jesus e Jesus, o Espírito Santo fez ele, ele pediu a Deus para aprender a ler. Ele queria ler a Bíblia. Na prisão ele aprendeu a ler a Bíblia. E ele com a gente só falando e glória. E esse meu vizinho, o sobrinho dele, preocupado com o carro. E tal, e a gente roda, e não achava para trocar lá os pneus. E ele só Jesus. E eu falei, ó, como os crentes da Bahia isso é só Bíblia. E Jesus me ensinou ali na cadeia, ele guardava o versículo, guarda até hoje de cor. E eu achei maravilhoso, era só Bíblia, a gente começou a conversar, né? Aí quando foi hoje, eu retornei à casa dele. E ele preocupado com o carro. Veja só o que aconteceu. Eu vim e chamei ele para a escola dominical aqui. Ele já frequentou aqui várias vezes, mas não está frequentando mais. Falei, vamos lá, rapaz. O meu esposo está uma maravilha, a lição está uma maravilha. Aí ele falou, não vai dar. Ele preocupado, ele fez uns pão lá e foi fazer uma entrega desses pão na minha rua. Só que a minha rua, sem saída, tem um local, um abismo muito alto, né? Embaixo lá passa outra rua. O que é que ele fez? O menino dentro do carro, eu já estava trocado para vir para a igreja. Aí minha menina corre. Pai, corre lá aqui. O varão lá da igreja, o varão da igreja lá, o carro dele caiu lá no barranco. Aí na hora já tem umas madeiras lá, umas vigas de 6 metros, umas tábuas. Aí corri lá, o bombeiro já tinha chegado com o caminhão. Aí só deu tempo de ele tirar a criança de dentro do carro. Quando ele passou a criança para a mulher, o carro desceu de ladeira abaixo. Aí ficou pendurado no barranco lá. Aí destruiu o carro completamente. E ele já investiu nesse carro, gastou bastante dinheiro. Aí eu fui lá, peguei a madeira, os bombeiros, as madeiras que eu dei, puxou o carro dele, mas não. Ele falou, não é o nosso trabalho. Ele já puxou daquele jeito, aí ele acabou de arregaçar. Aí eu peguei a Bíblia, fui aquele lado no quintal, fui para a gente. É nessa hora. Uma ilustração da lição de hoje. É nessa hora que o homem tem a consciência do lugar dos bens materiais e do lugar daquilo que Deus dá. Próximo slide, meus amados. Bom, o que é a perda dos bens terrenos? Ele também não ensina. Que olha, Deus, muitas vezes, Ele permite as coisas acontecerem para que nós aprendamos a não agirmos como um mancebo de qualidade. O que Ele fez? Queria saber de Jesus, né, o que Ele tinha que fazer para ser salvo. E Jesus falou, faz isso. Não, eu já faço tudo. Olha, você quer ser perfeito? Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Alguns deturpam esse versículo, irmãos, para dizer que todo mundo tem que vender o que tem, né? Dá para a igreja e acabou. Não é isso que ele está dizendo. Aquilo era um particular de Jesus com ele, porque Jesus sabia o que estava no coração dele. E Jesus queria que aquele desejo dele por salvação mudasse a vida dele. Irmão, de outros ricos Jesus não exigiu isso. Não exigiu, só dele. Porque Jesus enxerga os nossos corações, o que alguns de nós às vezes esquecem. Que Jesus enxerga os nossos corações. E dependendo do que está no nosso coração, os bens nos afastam de Deus. É aí que está o problema. O problema não é ter bens. O problema é o lugar que esses bens têm em nossa vida. E o que quer dizer o homem superior às demais coisas? Isso nos ensina o quê? Que nós devemos adorar a Deus e não adorar os bens. E não venerar os bens. Às vezes eu converso com muita gente, irmãos. No meu trabalho eu vejo gente do Oiapoque ao Chuí toda semana. Então às vezes eu vejo a pessoa falando com tanto calor, né? Não, mas aquele carro tem um motor V6 3.0. O coração dele está cheio das coisas materiais. Mas o crente, ele pensa, o meu Deus é poderoso, criou o céu e a terra, é isso que é grande. O que é grande não é o que o material faz, o que é grande é o que Deus faz. Deus criou um corpo como o nosso, onde o cérebro se comunica com todos os membros. Eu sinto o toque de uma pena na ponta do meu dedo. É isso que nos maravilha, é isso que nos alegra, é isso que nos enche de gozo. Mas não aquele carro do último modelo, ou aquele prédio em Dubai, né?
que dentro tem uma sala com gelo, né? Meio ao deserto. Né? O homem fez uma sala gelada no meio do deserto, mas Deus fez um planeta no meio do nada. É incomparável uma coisa com a outra. E o materialismo afasta essa ideia do homem. Também pode ser, próximo slide, querido. A perda dos bens terrenos também permite não só apreciar a nossa fé, a nossa espiritual, mas também daqueles que nos cercam. Irmãos, quando nós perdemos, nós vemos quem está do nosso lado. Se ele estava do meu lado porque eu tinha bens, ou se ele estava do meu lado porque ele era o meu amigo. E muitas vezes Deus faz com que a gente perca, a gente acordar. Opa! Cuidado com quem você está andando. E Deus também nos alerta para a perda dos bens. Também compreender a soberania de Deus e a nossa dependência dEle, e nos aproximar dEle. Quando nós perdemos, nós vemos que nós não somos nada. Nós vemos que não importa nós sermos inteligentes, não importa você se precaver de todas as maneiras, porque se Deus não cuidar, perde. Quando nós perdemos os bens, nós vemos que não adianta querer ser igual Nimrod, o chefão todo-poderoso, falou de Alexandre o Grande. O que adiantou conquistar tudo e acabar sem nada? Os bracinhos ficou lá de fora, né? Não adianta eu querer me impor em relação à sociedade. Eu vou lá e eu comando aqui, eu faço isso aqui, eu vou na igreja e eu faço acontecer aqui. Você pode fazer acontecer um monte de coisa, mas se não for a operação do poder de Deus, aquilo é nada. É só show pirotécnico. Aquilo ali é só grito e barulho, mas não produz nada. O que é um fogo de artifício? Ele queima e rapidamente não tem mais nada. Acabou. Eu não ia fazer essa brincadeira. Pode fazer. Não ia fazer essa brincadeira. Mas para nós finalizarmos a aula, uma outra próxima slide aqui. Alguns usam a passagem de Jó para querer o quê? Pregar a restituição. Eu perdi, Deus vai restituir, né? Apesar de que, fazer uma brincadeira aqui com o pastor, né? O pastor cantou na sua pré-aula, né? Desafinado. Um pouco. Aí eu percebi que acho que eu não sou tão mal assim, né? Tem gente comigo ali perto, né? Mas olha só, ele comentou sobre esse hino, né? Irmãos, quando a gente fala de hino, olha, cuidado, viu? Porque tem muitos louvores trazendo tanta heresia para o nosso meio, né? E um desses hinos diz, olha, restitui, eu quero de volta o que é meu. E o pastor comentou muito bem no seu esboço que a única coisa, se tudo é de Deus, a única coisa que eu tenho é o pecado. Eu quero de volta. Quer dizer que eu aceito a Jesus, Ele perdoa os meus pecados, eu quero tudo de volta para a minha vida. Que é o pecado de novo. Olha só, é a única coisa que nós temos nessa terra, que nós tínhamos, melhor dizendo, e não temos mais, graças a Deus. Próximo slide. E olha, aí cita exemplos, né, de restituição, vai lá e pega em Jó, o dobro, né? Jó mandou dar o dobro. Mas se esquece que a Bíblia também fala de Manassés, né? Rei de Judá. Mas a teologia da prosperidade só lembra do Jó na hora que ele só lembra dessa hora, do dobro, né? O único versículo. Ninguém fala. Então, olha, fala, se esquece aí de Manassés, que foi um rei idólatra, né? Que foi um rei idólatra que recebeu o que de volta? Só aquilo que ele tinha. Né? Jó recebeu o dobro. Essa é a bênção Esse individual. recebeu o que ele tinha. Bênçãos individuais. Isso, da vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Depois tem sobre Mefibosete, né? Que ali, feliz, tem até um hino que fala de Mefibosete, né? Mas o resto da história não tem, né? Só que ele foi vestir as vestes do rei, mas o que aconteceu com Mefibosete? Coitado, foi acusado ali por Ziba, né? E depois Davi promete tudo que era de Mefibosete para Ziba. Quando o Mefibosete vai se explicar, só um pouquinho, irmão, que meu tempo acabou. Quando o Mefibosete pede para se explicar, né? Aí Davi vê a besteira que fez e devolve uma parte para Mefibosete. O quê?
A metade. E depois fala de Joaquim, né? Joaquim foi levado cativo ali para a Babilônia. E depois ali de um tempo, o que aconteceu? O rei falou, olha, você vai poder comer do meu pão. A única coisa que ele teve de volta foi a comida que ele tinha quando ele era rei. O que isso quer dizer, irmãos? Deus não é obrigado a restituir nada. Deus é soberano. Deus faz o que quer, como quer e quando quer. E há um perigo tremendo quando nós perdemos esta soberania de Deus. Próximo slide para a gente terminar. Depois ainda tem sobre o cêntuplo, né? 100 vezes mais que Jesus prometeu. Né? Mas Jesus estava falando do quê? Né? Do que Jesus estava falando? Da vida futura. Jesus estava falando de qualidade. Então agora tem crente na oração do Senhor, o Senhor prometeu que ia me dar 100 vezes mais, eu quero o meu centros. Né? Irmãos, nós fechamos essa aula aprendendo que nós estamos sujeitos às aflições desta vida e que as aflições dessa vida, como a perda dos bens terrenos, elas têm algo a nos trazer, porque se Deus permitiu, algum propósito Ele tem com isso, não é? Para a gente fechar, vamos ler lá em Atos, capítulo 27, perdão por passar um pouquinho do horário, Atos 27, versículo, eu comentei na leitura diária, Atos 27, 23 e 24. Eu vou ler, tá, irmãos? Olha. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Para Paulo ficar vivo naquele naufrágio, tinha um propósito. E o propósito de Deus nas nossas vidas é a salvação. Irmão, está falando outra palavra? Claro, pastor. É bom que os professores digam para os alunos que o crente pode perder bens materiais. Qualquer um de nós somos sujeitos. O que a Bíblia aconselha não perder são os bens espirituais. Aí seria bom ler o Apocalipse 3 e 11. E Atos, e Jó. O que aconteceu com Jó? Para a gente finalizar. Deus lhe deu em dobro. E Deus usou aqueles seus amigos e conhecidos para que fizessem isso. E em todo momento, Jó teve vários pensamentos errados que Deus o ensinou, mas em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus. Sempre disse: bendito é o Senhor dos Exércitos. Pois não, pastor? Adorador incondicional. É bonito, hein? Pastor. Preciosa arma enquanto foi exposto para nós. Mas eu vejo, além disso, a resposta de Deus para Satanás. Porque foi ele o causador de todo o sofrimento de Jó. Ele não sabia disso. Ele não sabia. Por detrás de uma cortina, ele não podia contemplar todo aquele contato, aquela chegada de Satanás perante Deus, e ele então foi provar a Jó. E Jó não sabia. E Deus, de tudo isto, foi a resposta mais eloquente que Deus deu para Satanás através do seu servo, humilde, obediente, com todas essas qualidades que nós estudamos hoje. Eu acredito que esta é a grande verdade que permanece todas as gerações. Portanto, em meio à aflição, sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Obrigado pela atenção, irmãos.